Fala galera, um prazer tê-los aqui para o quarto episódio da nossa websérie sobre mudanças climáticas. Eu não sei se você lembra, provavelmente sim, que a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi atingida por chuvas destruidoras em fevereiro de 2022. Só para você ter uma ideia, a média de chuva normal para a cidade no mês de fevereiro inteiro é de 200 milímetros. E só nesse evento, em alguns locais, choveu 230 milímetros em 3 horas. Sim, mais do que a média do mês inteiro em 3 horas. E é claro que isso causou alagamentos, deslizamentos e, infelizmente, mais de 200 pessoas perderam a vida por causa dessa chuva. Enquanto isso, nessa mesma semana, 83% das cidades do Rio Grande do Sul tinham decretado situação de emergência. Por causa da chuva também? Não, por causa da seca. O estado estava passando por uma seca histórica, a maior seca dos últimos 70 anos. Quase todas as plantações de soja, milho, arroz e frutas, como as laranjas e as uvas, morreram. Além disso, vários animais morreram de sede nas fazendas e também faltou água nas casas das pessoas. Eventos extremos como esses estão ficando cada vez mais intensos e acontecendo com mais frequência. E isso tem tudo a ver com a crise climática que está atingindo o mundo. Sim, as mudanças climáticas já estão entre nós e elas estão atingindo o Brasil de várias maneiras. E eu vou te explicar agora nesse vídeo o que está acontecendo aqui no nosso país. Esse nosso Brasilzão é muito grande. Ele é o 5º maior país do mundo em área, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E por ser tão grande, aqui no Brasil a gente encontra vários tipos de clima. Em alguns locais, que são mais próximos da linha do Equador, a incidência de luz do sol é maior. E cidades que são longe dessa linha têm menos incidência solar. E esse é um dos motivos que explica, por exemplo, o porquê que o clima de Curitiba é tão diferente do clima de Salvador. E provavelmente também é bem diferente do da cidade que você está agora. Além disso, a gente tem um litoral com mais de 7.000 quilômetros, florestas, desertos, cerrados, campos, restingas, mangues. E no meio de tudo isso, tá a gente. A maioria de nós vivendo nas cidades, todo mundo aglomerado. Mas ainda assim, dependendo de recursos produzidos nas áreas rurais do restante do país, que muitas vezes estão bem longe dos centros urbanos. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos anos, 26% das novas áreas para a agricultura vieram da destruição de florestas nativas. E desde que começou o monitoramento pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no fim da década de 90, o ano de 2020 foi o que apresentou mais registros de fogo, sabe onde? No Pantanal, que é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Brasil e também do mundo. Só em 2020, os incêndios no Pantanal mataram 17 milhões de animais. Esses animais morreram ou queimados ou de fome. Esses eventos trágicos, muitas vezes eles estão ligados à expansão da nossa agricultura e também da pecuária. Porque essas áreas, elas são queimadas para abrir espaço para essas atividades. Só lá no Mato Grosso do Sul, 5 fazendeiros foram investigados pela Polícia Federal em 2020 por queimadas supostamente intencionais para abrir áreas de pastagem. Nessa brincadeira extremamente sem graça, cerca de 25.000 hectares de área de preservação foram queimados. Aliás, o Brasil apresenta áreas de preservação muito grandes. E mesmo que elas não possam estar conectadas fisicamente umas com as outras, o microclima de cada uma dessas áreas influencia o da outra. Afinal, a gente já viu no vídeo 1 da nossa série que os ventos e as chuvas se movimentam de um lado para o outro do planeta e que o clima do país e do mundo é bastante interconectado com a influência do clima de um no outro. Um grande exemplo dessas áreas preservadas está na Amazônia. E boa parte da preservação dessa floresta a gente deve aos indígenas. Enquanto 20% da floresta amazônica brasileira foi desmatada nos últimos 40 anos, as terras indígenas na Amazônia Legal
perderam, somadas no mesmo período, só 2% das suas florestas originais. Essas áreas têm um papel fundamental no controle do desmatamento, tanto pelo seu tamanho, quanto pelos modos tradicionais de vida dos povos indígenas, que é caracterizado por uma relação mais harmônica com a natureza. Em várias regiões da Amazônia, as terras indígenas fazem parte de mosaicos ou corredores de áreas protegidas ainda maiores, que são articuladas com unidades de conservação. Essas áreas conseguem bloquear um pouco o avanço do desmatamento. A gente tem a honra de ter no nosso território essa floresta tropical gigante, que é o lar de milhões de espécies de animais e plantas, muitas que ainda nem foram descobertas. Além da Amazônia ser uma importante reguladora do clima, a gente já sabe também que essa floresta é um reservatório gigantesco de carbono. E liberar todo esse carbono através das queimadas não é uma boa ideia, já que a gente viu no vídeo 2 da nossa série o impacto que todo esse carbono liberado na forma de gás carbônico pode causar no aquecimento do planeta. Quando a gente fala de desmatamento, a gente está contribuindo para o problema de hoje e reduzindo as soluções para esse problema amanhã. Quando a gente fala em desmatamento, a gente tem dois aspectos importantes para considerar. Um é você mobilizar esses estoques de carbono que estavam na vegetação. Imagina que você tem árvores na Amazônia que tem 500 anos, 1000 anos de idade. Então, carbono que está armazenado lá há muito tempo e joga numa queimada de volta para a atmosfera. E, ao mesmo tempo, você está retirando a atividade fotossintética, né? O único mecanismo que a gente tem hoje em escala para tirar CO2 da atmosfera é a fotossíntese. Então, o desmatamento ele tem dois caminhos pelos quais ele contribui com a mudança climática. Com a emissão que você provoca de gases quando você gera o desmatamento e com a redução da capacidade de remover os gases da atmosfera quando você derruba florestas, derruba savanas como o cerrado. E assim, o clima da Amazônia já está mudando. Nos últimos anos, a região tem tido períodos de seca mais longos, variando entre 11 e 30 dias sem chuvas, o que é muito tempo para esse local. Essas secas prolongadas por si só, elas reduzem a umidade do chão da floresta, o que facilita que o fogo se alastre e aumenta a chance de grandes incêndios tomarem a floresta. E é justamente aí que mora o problema. O fogo que é usado para desmatar as grandes áreas de pastagem muitas vezes escapa do controle das pessoas e atinge as matas, causando grandes incêndios. Então, uma seca mais prolongada, com 30 dias a menos de chuvas, junto com os focos de incêndio, pode causar muitos problemas. Um cenário que já seria ruim o suficiente só com as mudanças climáticas está piorando por conta do desmatamento. E como se não bastasse, as queimadas e desmatamento na Amazônia podem estar diretamente ligadas com as queimadas no Pantanal. Isso é possível porque é da floresta amazônica que partem os rios voadores, que são grandes massas de umidade transportadas pelos ventos através da América do Sul e que levam umidade para outras regiões, como é o caso do Pantanal. As queimadas de 2019 na Amazônia podem ter piorado a seca do Pantanal, que está no caminho dos rios voadores, e isso facilitou as queimadas do Pantanal no ano de 2020. Você está entendendo como tudo está interconectado? Esses desastres dos anos de 2019 e 2020 no Brasil são exemplos marcantes o suficiente para mostrar como as alterações climáticas estão conectadas entre si e como o aquecimento global está levando esses eventos extremos a quebrarem recorde atrás de recorde. E manter essa floresta em pé tem uma importância econômica gigante para o nosso país. Ela é muito valiosa pelo seu importante papel de geradora de chuvas, que irrigam as plantações e alimentam as hidrelétricas no Brasil. É muito difícil traduzir esse valor em números, em dinheiro, mas imagina quanta grana a gente ia perder se não chovesse mais em algumas regiões que plantam alimentos, ou se as hidrelétricas parassem de funcionar por falta de água.
Além disso, a gente sabe que pode extrair produtos como castanhas, madeira e borracha da Amazônia de forma sustentável, sem destruir a floresta. Também é estimado que de 5 a 10 mil plantas amazônicas tenham um potencial farmacológico. E a gente já sabe que o mercado no exterior para esses produtos é muito rentável, o que poderia gerar riqueza para o país. Um hectare que produz açaí ou produz cacau não é monocultura, isso aqui é agroflorestal, é tudo na floresta. Um hectare, ele dá uma rentabilidade de 4, 5, 6 mil reais por ano. Um hectare de pastagem naquela região dá 500 reais por ano. Açaí, cacau e vários outros produtos, castanha, dão uma rentabilidade muito maior em sistemas agroflorestais. Então nós já temos todas as evidências de que esses sistemas, os produtos da floresta, têm um valor econômico muito maior. Mesmo essa biodiversidade sendo tão importante, infelizmente as mudanças climáticas vão provocar a extinção de muitas espécies, tanto na água quanto em terra. Essa perda vai acontecer de forma rápida e brusca, porque as espécies elas vão se adaptando às mudanças até um certo ponto em que elas encontram um precipício evolutivo. Quando elas chegam nesse lugar, já era. Adeus para essas espécies. Um exemplo é o papagaio da cara roxa, que está enfrentando problemas na reprodução por causa das mudanças climáticas. Os pesquisadores acompanharam a reprodução desse animal no litoral do Paraná, e os números dos animais que se reproduziram foram mais baixos do que o normal. Sabe por quê? Porque o inverno foi muito quente. E aí chegou um frio inesperado nos meses de outubro e novembro, o que acabou atrasando o início do período reprodutivo desses animais. Além disso, com o nascimento tardio, o calor intenso do verão prejudicou o desenvolvimento dos filhotes e eles apresentaram um alto índice de parasitas. Agora, você imagina isso acontecendo com várias espécies ao mesmo tempo. Mas pera aí que nem tudo tá perdido, ainda existe esperança. Em 2015, o Brasil lançou um plano de estratégia chamado Brasil 2040, que analisou os prováveis cenários e as possíveis adaptações para as mudanças climáticas aqui no país. O projeto Brasil 2040, ele é feito por etapas, e na primeira etapa os pesquisadores aplicaram diferentes modelos climáticos para prever o clima do Brasil até 2100, trazendo informações que podem ajudar o país a se preparar com antecedência porque a gente vai enfrentar. As outras etapas do plano, elas são voltadas para a prevenção e adaptação do país em relação aos impactos que as mudanças climáticas vão ter nos recursos hídricos do Brasil e também em toda a economia ligada a esses recursos. Essas etapas, elas são essenciais porque o Brasil tem a sua economia baseada em grandes lavouras, que consomem uma quantidade de água absurda e tem a maior parte da sua energia elétrica vindo de usinas hidrelétricas e das suas barragens, que precisam de água para funcionar. Os novos regimes de chuva e seca vão interferir diretamente nesses pilares econômicos do país. Eu falo sempre, Paulo, que a agricultura é a atividade econômica que é mais dependente da conservação dos sistemas naturais. Então, é falsa essa separação entre conservar e produzir, porque você só vai conseguir produzir se você conservar. Porque você vai precisar da regulação do clima, você precisa da produção de água, você precisa dos polinizadores, você precisa da biodiversidade que é controladora de pragas. E o Brasil já deu um exemplo no passado recente de conseguir fazer isso, com políticas públicas, com incentivos financeiros corretos, com tecnologia, com ciência. E aí vem a última etapa, a mais aguardada. A etapa no qual o projeto propõe medidas de adaptação para o país lidar com o novo futuro climático. Mas entre as soluções apresentadas, tem algumas obras imensas e extremamente caras, como barragens para armazenar água, tipo tanques gigantescos, e também barragens nas regiões costeiras para dificultar a invasão pelo oceano. Além dessas soluções mirabolantes, o estudo também apresenta outras adaptações com um preço bem menor, que são medidas que se baseiam em mudanças sociais, em mudanças de práticas agrícolas e em sistemas de alerta de riscos.
Aliás, foi a falta desses sistemas de alerta de riscos que causou tantas mortes na tragédia de Petrópolis. Essas 3 medidas, elas podem ser bem exemplificadas se a gente pensar na agricultura familiar, por exemplo, que através de acesso ao conhecimento sobre mudanças climáticas, de aumento da tecnologia utilizada e de ligação direta com os governos, pode ser adaptada para as crises com o menor prejuízo possível, porque são adaptações mais simples. A nossa única saída para uma transição com menor sofrimento da população é a aceitação e a ação. E quanto antes e mais eficiente for, melhor. E é aí que entra o papel político. É importante a gente pensar o quanto os políticos e as leis vão estar dando suporte para as adaptações. E talvez aqui é onde esteja o maior risco de atraso, porque as medidas, elas não vão ser necessariamente populares. Alguns serviços vão ter que mudar e no começo você precisaria pagar um pouco mais para ter energia elétrica na sua casa. O que já é caro poderia, por um tempo, ficar ainda mais caro. Então você já imaginou como pode ser difícil? Na verdade, vai ser difícil. Alguns governos não querem investir em prevenção, em planos futuros, pois eles querem resultados econômicos rápidos, crescimento rápido, não importando se para isso a produção de gás carbônico aumente ou que grandes áreas nativas sejam desmatadas. É importante que o Brasil faça essa virada de chave, né? Ele tem o potencial porque ele tem uma ciência forte, o Brasil domina a agricultura tropical, pode gerar outros modelos de desenvolvimento agrícola. O Brasil conta com um acervo enorme em termos de biodiversidade, a gente fala de biodiversidade, essa biodiversidade também é uma biodiversidade que pode ser utilizada dentro da agricultura, para outras fontes de alimento, para outras fontes de proteína, para outras fontes de recursos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade da nossa alimentação. O crescimento econômico rápido mostra que as políticas econômicas são boas, que tá tudo lindo, uma maravilha, mesmo que isso seja uma ilusão, sem considerar os problemas que serão gerados no futuro. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine se o Jubilu aqui fosse presidente do Brasil. E aí chegasse todo preocupado, pensando o país a longo prazo, sabendo o que eu sei dos riscos das mudanças climáticas, e aí eu dissesse, pessoal, seguinte, aguenta firme aí, porque a conta de luz vai aumentar enquanto a gente muda as nossas fontes de energia. Segurem as pontas, porque vai ter gente que vai ter que mudar de emprego, vai faltar dinheiro em casa, a gente vai ter que mudar toda a nossa sociedade. Você já deve estar imaginando o que iria acontecer. Com certeza, uma parte da população iria entender que a gente está pensando num futuro melhor para todos, mas uma grande parte da população não iria entender. E o pior, não iria me reeleger. Cá entre nós, reeleição é a pior coisa que aconteceu para esse país, porque o governante ele fica olhando apenas para o presente, para garantir o seu, para garantir ficar mais tempo no poder. E esquece esse planejamento a médio e longo prazo, porque ele não vai estar mais aqui e muitas vezes são medidas que não são populares. E isso, obviamente, prejudica os votos. É importante que você saiba que o assunto é sério, ele não é brincadeira, e que a gente vai ter que tomar um monte de medidas impopulares para mudar a realidade. Mas fica extremamente complicado quando a gente sabe que o governo brasileiro toda hora aumenta os incentivos fiscais para a indústria do petróleo, o que na prática só aumenta o lucro para essas empresas. O negócio de geração de mais gases do efeito estufa continua sendo muito bom e sustentado pelo governo e por todos nós. Mas várias das medidas que o país pode tomar para amenizar as mudanças climáticas são tão úteis que o país pode se beneficiar delas, mesmo que esse cenário de mudanças climáticas não seja o pior de todos. Porque muitas medidas miram na melhoria da tecnologia de geração de energia, o que é positivo em qualquer cenário. Então, certamente, todo o investimento não vai ser em vão. Esses investimentos em inovação tem um potencial imenso de geração de riquezas. O Japão e a Coreia do Sul são exemplos clássicos de países que geram riquezas com inovação.
E ambos estão completamente engajados na luta contra as mudanças climáticas. Aliás, o Japão assumiu o compromisso de se tornar neutro em emissões de carbono até 2050. Esse país está começando a investir em tecnologias mais sustentáveis, como as fazendas eólicas offshore, que são estruturas que captam a energia dos ventos em lugares no meio do mar, distantes da costa. Essas inovações são muito interessantes. E aí entra a importância do papel da divulgação do conhecimento, do compartilhamento dessas conversas que a gente está tendo aqui nessa série, sobre esse problema e como mitigar ele. E uma das melhores estratégias para fazer com que esse período de transição aconteça de forma mais suave é que a população aceite que o problema existe e, mais que aceitação, a população precisa estar disposta a mudar. Até agora, a gente está analisando cenários de como é possível que a gente se adapte para termos impactos mais leves no futuro. Mas isso não depende só do Brasil. Isso é algo que tem que ser encarado pelo mundo. E países com poder que já aceitaram o fato de que nós temos que mudar a maneira como a gente obtém a nossa energia, vão pressionar outros países para que eles também entrem na onda. Também por causa dessa pressão internacional, surgem movimentos ultranacionalistas que vão lutar contra essa pressão. Mas a gente já sabe também que o mundo atual ele é todo interligado e que um país depende do outro. Além da gente saber que o planeta é um só e o que a gente libera de gás carbônico no Brasil não vai ficar preso aqui, vai se espalhar pelo mundo todo. Inclusive o Brasil, ele está entre os 10 países que mais emitem gases do efeito estufa e prometeu que até 2030 iria diminuir em 43% os níveis que tinha em 2005. Só que entre 1990 e 2015, a emissão bruta de gases do efeito estufa no nosso país foi de 1,6 gigatoneladas de gás carbônico para 1,9 gigatoneladas. Isso quer dizer que ao invés da gente diminuir, a gente aumentou as emissões em 15%. Até parece inteligente não cuidar do meio ambiente agora para lucrar mais. Mas o problema é que isso tem uma data limite, uma data máxima. No próximo vídeo da nossa série, a gente vai conversar justamente sobre os impactos econômicos que o mundo pode enfrentar caso os países não cumpram os acordos que assinaram para tentar conter as mudanças climáticas. E esses acordos e essas iniciativas globais, elas vão estar presentes no 6º vídeo dessa nossa série. Te vejo nos próximos episódios. No mais, de necessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!